Gente, ó, o que que eu vou fazer? Eu separei em blocos. Então, como vocês viram aí, eu escolhi os erros mais comuns, né? Então, eu pesquisei em vários sites quais são os erros mais comuns, o que que as pessoas mais perguntam sobre português. Junto com isso, eu escolhi tipo, tópicos que normalmente as pessoas me pedem para ensinar. Então, a minha área de pesquisa, né, foi ensino de línguas. Então, eu fiz a graduação em português e em espanhol, mas dentro da linguística você tem linguística aplicada, linguística teórica descritiva. Normalmente, quem pensa muito assim, em gramática é quem é da teórica descritiva. Eu sou da linguística aplicada, que tem um pouco assim, está mais relacionada ao uso da linguagem na sociedade, também está relacionada ao uso da linguagem que muda com o tempo, né, por exemplo, e com o ensino. Então, não é tão comum eu falar de gramática nas minhas redes sociais. Então, eu não fico assim dando aula de gramática nas redes sociais. Mas aí, quando as pessoas pensam, eu ainda vou fazer aquele vídeo, aquele Reels que está na moda agora, que é assim, eu sou professora de português. É claro que, aí eu vou colocar, é claro que as pessoas me perguntam como se usa vírgula. É claro que as pessoas me perguntam como se usa a crase. Então, assim, são dúvidas que sempre aparecem, às vezes no direct também, né? Ou no WhatsApp, do tipo assim, estou escrevendo um negócio aqui, vamos colocar um cartaz aqui na igreja, na escola, dá uma olhadinha, vê se essa palavra aqui está fazendo sentido, tem crase aqui, não tem, né? Então, eu peguei dessas questões que mais aparecem para mim, mas também a gente vai deixar um tempinho ali no final, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu separei em blocos, de acordo com essas, então eu peguei um pouquinho de ortografia, peguei sintaxe, eu vou lembrar o que que é, e aí dentro da sintaxe eu peguei vírgula, crase, colocação pronominal, que são os temas mais assim, digamos assim, cabeludos. Não estou falando muito daqueles temas que aí você fala assim, eu não gosto de português, porque, nossa, nem lembro, oração subordinada, completiva, não. Fala, gente, mas o que você usa isso no seu dia a dia? Você não, nem eu uso isso no meu dia a dia, né? Eu uso assim, inconscientemente, às vezes na hora de, sei lá, de tornar um texto mais robusto, mais bem desenhado, mas você não tem que saber esses nomes. É como se alguém me exigisse saber, por exemplo, sei lá, os nomes técnicos das partes do corpo, de determinados tipos de doença, né? Isso aí é muito técnico de quem faz letras e de uma parte específica das pessoas que fazem letras. Então, eu peguei bem temas que são mais comuns, que mais aparecem em erros, vou passando por eles em blocos, fiz algumas atividades, então, em alguns momentos, eu vou convidar vocês para escreverem aí, principalmente no chat, porque como o tempo é curtinho, se toda hora eu parar para perguntas, né, para abrir o áudio e tal, pode ser que a gente perca um pouco de tempo. Então, eu vou deixar uns minutos no final para essa parte, né, para vocês abrirem o áudio, perguntar coisas que não estão aqui, mas, enquanto isso, vocês podem ir perguntando pelo chat também. Então, ou então, se você colocar assim, não entendi, aí eu paro para a gente, por exemplo, sobre o que eu estou falando, não entendi, eu paro para você abrir o microfone e explicar a sua dúvida, tá bom? Então é o seguinte, eu já falei, acabei falando um pouquinho de mim, né? Eu sou formada em letras, me formei primeiro em espanhol, depois em português, depois eu fiz mestrado e doutorado em linguística. O meu mestrado ele é sobre o ensino de línguas, né? Então, não só do ensino... É interessante porque dos meus trabalhos é ensinar português para estrangeiros. Então, essa parte é interessante porque eles fazem perguntas que eu nunca precisei me fazer, né? Então, assim, coisas até da gramática que eu nunca precisei perguntar. Eu simplesmente faço porque eu uso a língua desde sempre, né? Então, foi daí um pouco conhecimento, né, sobre gramática. E uma curiosidade, deixa eu só abrir a sala aqui para pronto. E uma curiosidade é que quando eu estudava, né, no ensino médio, eu fazia, boa noite, Fernanda, eu fazia na hora do intervalo, né, tipo do recreio, eu fazia exercícios de gramática.
Então, assim, já tinha um indicador ali, né, de que a pessoa faria letras, né? Na verdade, na época eu queria fazer medicina, mas aí depois que eu vi que eu gostava muito de fazer exercício de gramática, no intervalo eu escolhi letras. E aí é um pouco daí que eu vou falar com vocês hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer toda vez que eu vou ensinar gramática é lembrar para vocês, talvez vencer alguns traumas, que é, eu sou péssima em português, eu não sei nada de português, dicionário é o pai dos burros, né? Então, olha, o primeiro ponto é, a gramática, ela não deve ser vista como alguém que está... Imagina, vocês já devem ter vivenciado alguém que faz isso. A pessoa que fica corrigindo o outro o tempo todo. Então, todo tempo a pessoa fala assim, como é que é? Ou então, quando você era pequeno e os pais faziam isso, né? Como é que é? Como é que é? Nós fazemos isso, muito bem. Então, a gente tem muita ideia da gramática como um livro para corrigir a gente. Um livro para mostrar que tudo que a gente fala um monte de coisa errada e que a gente não sabe falar português direito. E, na verdade, não é isso. A gramática, ela serve justamente para organizar a nossa comunicação. Então, se você pega, por exemplo, uma carta antiga, lá de Pero Vaz de Caminha, você vai ver que tem um escrito sem H, um escrito com H, e era aquela confusão, porque aí no final você vai ler o negócio, você não entende, porque cada um escreve de um jeito, né? Então, a gramática ela tem muito mais uma função de organizar a nossa vida e de descrever os fenômenos linguísticos, ou seja, ela descreve como a gente fala. Então, pensa na gramática daqui em diante como um manual de ajuda e não como um acusador, sabe? Um livro que serve para te falar, nossa, você fala errado, você não sabe português. Eu sempre falo, né, quando algum aluno fala comigo, professor, eu sou péssimo em português. Eu falo, olha, eu falei português o tempo todo. Você entendeu tudo que eu falei? Entendi. Você fala português o tempo todo. Eu também estou entendendo tudo que você está falando. Você escreveu aqui esse texto em português. Você leu o texto que eu te dei em português. Então, não faz sentido você dizer que é péssimo em português. Talvez você tenha dificuldade com alguns aspectos da língua portuguesa. E é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então, começando de vencendo os traumas em relação ao português. E aí eu vou começar pensando um pouco no nas grandes áreas do português, para mostrar para vocês em que área está cada uma dessas dúvidas, tá? Então, por exemplo, a gente tem no português o que é a ortografia. Você já deve ter falado, nossa, o fulano me deu o texto cheio de erro ortográfico, cheio de erro de ortografia. Então, orto vem de endireitar, correto, né? Por isso você tem o ortopedista, por exemplo. Você tem essa partícula em outras palavras também, que tem a ver com endireitar, consertar, certo. Então, ortografia é a parte do português ou da língua, né, que vai estudar o que é a grafia correta das palavras. Então, se escreve com acento, sem acento, dois S, se cedilha, né, uso dos sinais de pontuação, crase, tudo isso aí está relacionado à ortografia. Mas, ao mesmo tempo, a ortografia também se relaciona com a sintaxe, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, nunca é isolado, né? Mas a ortografia basicamente é escrever corretamente, né? Então, as palavras, as pontuações, as acentuações e etc. E aí, um tema que eu trouxe aqui para nós seria o mas e o mais, que apareceu lá como uma das maiores dificuldades, e eu tenho uma boa explicação para isso. O mas e o mais, eu acho que a gente, às vezes, erra porque na fala, eu não sei como é no sotaque de outros lugares do Brasil, né? Mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente fala mais para tudo. Assim, eu quero, mas eu não vou não, mas eu não vou não. Mesmo que esse mas aqui seja um sinônimo de porém, todavia, contudo, entretanto. Então, a gente fala tanto para quantidade, intensidade, quanto para uma conjunção adversativa, né? A gente acaba falando mais no dia a dia. Então, na hora de escrever, às vezes pode confundir. Mas é muito tranquilo se você pensar assim, olha, mais com i é o sinônimo do símbolo mais, de matemática mesmo.
Sempre que eu tenho mais com "e", ele se refere à quantidade, intensidade. Então, normalmente é um advérbio. Ele pode ser outras coisas também, mas normalmente é um advérbio. Então, eu falo assim: eu não aguento mais, né? Ou eu quero mais água, né? Vai mais rápido, né? Então, todas essas frases que eu usei, essas orações que eu utilizei, correto é utilizar um mais, que é aqui uma ideia de é um advérbio, né, de quantidade ou de intensidade, né? Então, se você falar, quero mais água, né? Agora, mas, que às vezes a gente também fala como mais, ele é um sinônimo de porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né? E ele é uma conjunção que serve para mostrar oposição. Então, por exemplo, né? E aí lembrando algumas coisas, conjunção, ela serve justamente para juntar os elementos da oração, né? Então, por exemplo, ela pode juntar uma oração a outra, seja ela uma oração subordinada ou coordenada, né? Então, assim, uma oração subordinada é quando uma depende da outra, né? Então, se eu falo assim, se eu viro, por exemplo, para Letícia e falo assim, Letícia, eu sabia. Aí ela vai ficar esperando eu completar a frase, né? Eu sabia o quê? Eu sabia que o João iria, né? Então, quer dizer, é uma oração que depende da outra. Ela sozinha não tem sentido. Então, isso é o que eu chamo de uma oração subordinada. Então, algumas conjunções servem para ligar orações subordinadas, outras para ligar orações coordenadas. Por exemplo, eu quero água e café, né? Então, essas aqui são duas orações coordenadas. Eu quero água, eu quero café. Uma não depende da outra. Se eu te falo, eu quero água, preciso de mais alguma informação para você entender o que eu estou dizendo? Não. Entendeu? Eu quero água, ok. Eu quero café. Entendi também. Então, não é como a frase, a oração anterior, ou as orações anteriores, que eu precisei de uma para a outra fazer sentido. Então, as conjunções, elas ligam essas orações para que a gente tenha o período, né? Então, vamos lembrar, oração, onde eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E o período é o conjunto de orações, né? Então, vocês já devem, daqui a pouco a gente vai chegar na vírgula, né? E aí vocês já devem ter ouvido assim, olha, esse período aqui está muito longo, evita períodos longos no seu texto, né? Então, o que são períodos longos? É uma parte ali do texto que não tem ponto final e tem um monte de verbo ali. Como tem muitos verbos, quer dizer que tem muitos sujeitos. E se tem muitos sujeitos, eu começo a ficar perdido sobre quem fez o quê, esse pronome relativo está ligado a quem, né? Então, é mais chance de você cometer erros. Por isso, o professor sempre fala, olha, evita períodos longos. Os períodos longos confundem o leitor, mas também confundem o próprio autor do período, porque às vezes você não conjuga o verbo corretamente porque você não sabe a que sujeito ele está se referindo, né? Então, lembrando, mais, intensidade, quantidade, mas, sinônimo de porém, todavia, contudo, entretanto. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente pensar. E aí eu quero que vocês tentem aí fazer rapidamente, né, em um minuto aí, como vocês completariam essas orações. E aí eu já vou mostrar a resposta para vocês. Vou contar um minuto aqui, ó, no meu relógio. Ninguém olha o chat que a Jaqueline já mandou um spoiler ali, ó. Pode, Jaqueline, pode responder. Só estou avisando para o pessoal não ir lá para não, o pessoal não ficar tentado.
a ler a sua resposta, entendeu? A colar a sua resposta. Então aí, olha, vou colocar as respostas aqui pra gente. Então, quero mais café, né? Quero mais café. Então, aqui eu tenho um advérbio, quantidade, mais café. Eu vou, mas você vai comigo. Então, aqui eu tenho aqui como se fosse uma condição, né? Eu vou, mas você tem que ir comigo. Não aguento mais esse cara. Então, mais está ligado a aguentar, né? Um advérbio aqui também, de intensidade. Ela gosta dele, mas ele não sabe, né? Então, poderia substituir, porém ele não sabe, todavia ele não sabe, né? Essas substituições, elas ajudam muito, sabe? Quando a gente está escrevendo, você memorizar alguma coisa, olha, isso é sinônimo daquilo. E aí você tentar substituir nas frases ajuda muito, porque às vezes você lembra que, entretanto, é uma conjunção, mas você não lembra, você fala, não, mas é conjunção, advérbio, o que é mesmo? E aí você, substituindo na frase, você pode lembrar, né? Então, passando adiante, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, tá bom? Eu vou passar aí para o porquê. Então, a gente tem no português, porque a gente é muito criativo. Não bastava para nós ter um só porquê, ou dois, como acontece em outras línguas. A gente gosta de abundância, né? A gente gosta de criatividade. Então, por isso, a gente tem no português 4 porquês. Mas, depois que você guarda, fica fácil de lembrar. A regrinha, assim, não tem muito, digamos assim, não tem muito mistério, não. O porquê, que é separado e com acento, ele é um porquê de pergunta. Normalmente, ele vem no final da frase, tá? Então, é como se fosse assim, você não vai comigo por quê? Então, ele tem muito essa ideia de inquisição, né? De quem está inquirindo outra pessoa. Você não vai por quê? Quero que você vá, né? Então, se está no final da frase, numa pergunta, é separado e com o acento circunflexo. Se é um início da pergunta ou no meio ali da frase, da oração, mas tem aquela sensação de pergunta, não está no final, é porque separado sem acento. Então, assim, olha, por que você foi embora mais cedo? Então, esse é separado sem acento. Por que você foi mais cedo? Eu não sei por que por que lado ele passou, né? Aqui eu tenho um porquê que é sinônimo de pelo que, né? Então, aqui eu também vou usar porque separado sem acento. Quando está se referindo a uma resposta, então não tem pergunta envolvida, aí seria porque junto sem acento, né? Então, quando você vai responder uma pergunta, eu não fui porque estava cansada. Então, é junto e sem acento, né? Que seria esse terceiro aqui, ó. Quando eu uso porque junto com acento, ele é um porquê que se refere, ele tem é como se ele fosse um substantivo, um nome. E ele pode ser substituído por motivo. Então, se eu falo assim, eu não sei o porquê do seu nervosismo. É o mesmo que dizer, eu não sei o motivo do seu nervosismo. Se eu posso substituir por motivo, então eu tenho um porquê com acento. O porquê com acento, como é um substantivo, vem precedido de artigo, né? O artigo definido o masculino singular. Não sei o porquê. Se eu fosse escrever, deixa eu liberar a entrada aqui de alguém. Se eu fosse escrever, olá, Cleidiane, bem-vinda. Se eu fosse escrever os porquês do português como título, se eu fosse escrever os porquês do português como título, eu usaria esse porquê com acento.
porque ele tem o sentido de substantivo. Os porquês do português, né? Quer dizer, está precedido de um artigo definido, no plural, os, né? Porquês. Então, é o mesmo que se eu falasse assim, os dias, os anos, né? Os alunos. Tem um sentido de nome. Substantivo, nome. Então, vamos ver na prática, para a gente ver se faz sentido aqui, ó. Você não vai por quê? Você não vai por quê? Esse é o porquê separado com acento, porque é uma pergunta que está no final da frase. Então, você não vai por quê? Normalmente é uma inquisição, né? Não sei, eu não sei por quê. Pronto. Né? Eu não sei, não, nesse caso não. Eu não sei o porquê. Aí seria esse aqui, né? Eu não sei o porquê. Você não vai por quê? Tem que ser pergunta, né? Ele não diz por quê. Ele não diz a verdade por quê. Então, eu tenho porquê separado com acento. Se é no início da frase e é uma pergunta, então vai ser separado sem acento. Por que você não vai? E aí, justamente, isso vai mudar de acordo com, digamos assim, a nossa intenção, né? Vai mudar ali. Deixa eu liberar aqui o pessoal que está chegando. Espera aí. Permitir. Bem-vinda, Sabrina. Então, esse é o caso de porquê. Então, no terceiro caso aqui, olha, não sei o porquê de você não ir. Né? Não sei o porquê de você não ir. Não sei o motivo. Né? Então, se eu posso substituir por motivo, não sei o porquê de você não ir. Não sei o motivo de você não ir. Então, é o porquê junto com acento. É aquele porquê que parece substantivo, como se fosse um nome, né? Eu não vou porque não quero. Eu não vou porque não quero. Esse é aquele porquê o tradicional, né? O porquê de resposta, né? Então, eu não vou porque não quero. Esse porquê junto, sem acento, né? Então, vou colocar aqui para nós mais uma atividade aqui bem rapidinha. E aí eu quero que vocês completem para mim essas frases aí, essas orações com os porquês. Vou dar 1 minuto também, e aí eu já falo para vocês. Então, para quem chegou agora, a gente está trabalhando a parte de ortografia, e aí a gente faz sempre, a gente está trabalhando em blocos, no finalzinho de cada bloco a gente faz uma atividade rapidinha para ver se ficou tudo certo. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar no chat, e no finalzinho eu vou deixar também um tempo para perguntas que não estiverem relacionadas aos temas que eu escolhi, tá bom? 30 segundos. A professora que coloca a resposta, né? Já vi que eu coloquei a resposta ali no quadro. Eu ia falar agora, Fernanda. Ó, se não coloca a resposta em alguma das atividades, não é professor de verdade. Professor de verdade sempre faz umas coisas dessas. Oh, Deus! Então, aí, ó, número 1, né? Como que ficaria, então? Você me entende, né, Fernando? Você já também dá aulas aí, você sabe como é que é, né, professora? Então, olha, Sara não ligou por quê? Está no final da frase, final da oração, é uma pergunta, né? 2, você sabe por que João não veio à aula? Então, por mais que não esteja no inicinho da oração, ele é uma pergunta, né? Então, precisa estar separado. Então, só para lembrar que não é só assim, o porquê, só quando ele é a primeira parte, não é. A pergunta pode estar no meio da oração, mas é uma pergunta, né? Então, separado, sem acento. 3, este é o porquê da minha decisão, não acredito nela. Então, esse é o motivo da minha decisão,
não acredito nela. 4, Pedro não entende a verdade, porque não quer acreditar, né? Então, aqui é aquele de tradicional, de resposta, né? O porquê de resposta a gente fala. Tudo bem aí? Qualquer dúvida, chama aí no chat, porque eu vou mudar agora de tema também. Alguma dúvida aí? Tempo para levantar a mãozinha aí, ó. Não? Então vou passar. E aí, olha, sintaxe. Então a gente falou um pouco de ortografia. Eu não trouxe aqui pra gente, porque às vezes a gente fala, acentuação, 2 S's, cedilha, etc, né? Sempre que a gente pensa em ortografia, a gente fala, ai, como é que, né, como é que eu faço para aprender as regras disso? Olha, a maioria das regras para uso de X, CH, 2 S, S, a maioria é de etimologia. Então, por exemplo, se vem do grego, é com essa letra. Se vem vem de uma origem indígena, aí é com essa outra letra. Aí eu te pergunto, quem que sabe a origem de todas as palavras para ficar pensando, né? Tá escrevendo e fala assim, esta é indígena, vou escrever com X. Né? A gente não sabe disso. Então, como que a gente sabe se escreve com SS, se é cedilha, etc? A gente sabe, primeiro, pelo hábito de leitura, de escrita, né? Quanto mais a gente vai usando essa língua, essas palavras vão se tornando palavras que eu... aquele termo, né? Que eu tomo posse, né? Então, passam a ser parte do meu arcabouço. Então, são palavras que eu sei usar, né? Agora, Yara, não sei usar. Gente, problema nenhum consultar o dicionário. Então, lembra lá no início que eu falei, né? Que a gente tem essa coisa de como se consultar um dicionário ou uma gramática fosse um pecado. Você tem que saber tudo de cabeça. Não, né? O Gabriel tá aqui, por exemplo. O Gabriel, ele é advogado. Então, o Gabriel não sabe vadimécum de cor. O vadimécum que é desse tamanho, né? Assim, de cor, né? Mas ele tem algumas leis com as quais ele trabalha mais por causa da área dele. Essas leis ele já memorizou. Agora, aquilo que ele não sabe, que ele tenha dúvida, ele volta lá nos manuais e consulta. A gramática é a mesma coisa. Se você tem uma dúvida, por exemplo, uso de hífens, né? Eu participei de uma palestra na UFMG, e aí um gramático, era um professor, ele chamava... não lembro o primeiro nome dele, porque a gente na universidade trabalha com sobrenomes, né? Mas era o Rocha. E ele tinha uma gramática, ele tinha vários livros de gramáticas e gramáticas escolares. E aí alguém perguntou para ele assim, você sabe as regras da gramática, dos hífens, do uso do hífen? Aí ele falou, não. Aí era um auditório com umas 180 pessoas. Aí o povo riu, né? Tipo assim, que isso, olha lá, o cara não é o cara faz gramática, é um linguista e não sabe. Aí ele falou assim, levanta a mão aqui para mim, quem sabe? Aí ninguém levantou a mão, era na faculdade de letras. Aí vocês não sabem por que eu tenho que saber. Mas aí depois a gente riu, né, e tal, e ele explicou, olha, as regras de hífen são, assim, absurdas. Se tem S, mas é acompanhado disso, pode. Se tem aquilo, mas está seguido daquilo, não pode. Não tem como a gente memorizar tudo. Então, a gente memoriza aquelas que são mais comuns, que é no meu dia a dia, palavras que eu uso mais, a gente nem guarda a regra, a gente sabe a expressão, né? Então, isso eu memorizo. Algumas regras eu memorizo, mas se eu não sei, eu volto na gramática. Problema nenhum, né? A sintaxe, você pode dizer sintaxe ou sintaxe. Ela é a parte da linguística, né? Ou da língua, que se refere à ordem das palavras dentro da frase. Então, vocês já perceberam, por exemplo, existem frases que são, ou orações, frases que são agramaticais. Então, por exemplo, eu falo, menino o bolo comeu. Qualquer um de vocês vai falar, não faz sentido não, Yara, está esquisito, está fora de ordem. Então, como você é um conhecedor da língua, você é um falante dessa língua, não tem chance de você cometer esse erro. Não tem chance de você escrever isso nessa ordem, a menos que você tenha algum
alguma questão de, por exemplo, algum tipo de dislexia, alguma coisa assim. Fora esses casos, você não vai fazer isso nunca, que você já tem dentro aí da sua cabeça, né, um funcionamento da sua língua, né? E isso é muito interessante, por exemplo, quando a criança ela é pequenininha, né? Aí ela fala assim, eu sabo, mamãe, eu sabo, né? Aí a gente ri até e fala, eu sabo não, menina, eu sei, né? E às vezes fica assim, menina errou, né? E tal, falam tudo errado. Não é, né? O que é o sabo? O verbo é saber, né? Então, quer dizer, o radical, a raiz do verbo é sab, S-A-B. R é a desinência, que ele é da segunda conjugação. Aquela criança está ouvindo todo o tempo as pessoas fazerem concordâncias com o verbo termina em R, então eu tiro o R e coloco O. Ela não faz esse raciocínio, mas ela esquematiza isso na cabeça pelo uso. Então, por exemplo, ele fala escrever, escrevo, né? Comer, como, saber, sabo, lógico, né? Faz sentido. Então, na verdade, você, à medida que você vai usando a língua, ouvindo, e não necessariamente só falando, né? As crianças, antes de aprenderem a falar, elas entendem quando você fala, filho, não pode fazer isso. Ela vai e deixa de fazer. Por mais que ela nunca tenha, ela às vezes só fala algumas coisinhas, né? Alguns sons, mas ela entende quando você fala. Então, existe dentro da nossa mente, né? Isso é maravilhosamente gracioso, né? É muito divino, toda uma organização que é feita a partir da nossa convivência com aquela língua. Então, tem erros que você não comete. Isso também funciona, por exemplo, com o uso de crase, com o uso de vírgula, funciona. Funciona à medida que eu me exponho ao uso desses fenômenos, né? Por exemplo, a crase. Então, à medida que eu escrevo, aí minha mente guarda aquilo. Opa, toda vez que tem isso, eu percebi que tem esse acento. Olha, eu já li várias vezes que nessas palavras, né, sei lá, textos dissertativos argumentativos. Todas as vezes que eu li dissertativos argumentativos, eu vi que ficava no plural. Então, eu começo a fazer outros raciocínios com outras partículas também, que são, por exemplo, com outras palavras que são justapostas, separadas por hífen, né? Então, o uso da língua, a prática da escrita, mais do que a memorização única de regras, vai te ajudar a criar sistemas e estratégias na sua mente para usar a língua, né? Então, eu não coloquei aqui SS, C cedilha, porque tem muito isso, são, assim, regras que eu posso criar um monte de regras, você vai dormir e amanhã você não vai lembrar de nenhuma delas. Então, o que eu fiz? Eu peguei as regras que a gente consegue sistematizar para que vocês possam, opa, beleza, isso aqui eu consigo memorizar e utilizar para fazer isso fazer parte de mim, né? Então, olha aqui, dentro juntamente, né, com a sintaxe, dentro da língua, a gente também tem a semântica e a pragmática. E como eu disse antes, isso está tudo conectado, né? Então, por exemplo, a diferença da sintaxe é que ela pega os elementos dentro da frase, coloca eles numa determinada relação de modo que faça sentido, né? Então, por exemplo, como eu disse, né? O menino comeu bolo. Aí você fala, não, essa frase faz sentido. Agora, menino o comeu bolo e. Isso não faz sentido. Por mais que eu reconheça todas essas palavras, todas elas estão escritas corretamente, ortograficamente, eu conheço o significado delas, mas nessa forma de montar, elas não estão corretas, né? Isso é quem faz a sintaxe. A semântica, ela trabalha com a parte de sentido, né? Então, por exemplo, quando eu falo, pega um copo d'água para mim, e aí você vai lá e pega um copo d'água para mim, quer dizer que essa frase, ela tem um sentido, né? Ela consegue criar ações no mundo, porque ela tem um sentido, né? A diferença da semântica e da pragmática, e isso é discutível dentro da linguística, mas eu acho que para o que a gente precisa aqui, não precisa entrar aqui, isso aí já é discussão
teórica, que não vai fazer sentido para a vida agora de vocês, a pragmática, ela seria como aquela parte parte ou não da semântica, né? Pode ser vista como áreas separadas, ou tudo pode ser visto só como semântica, ou só como pragmática, né? Depende do teórico que está falando. Então, a pragmática seria mais voltada para a relação do sentido com o contexto. Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu falo assim, estou aqui na sala, e aí eu falo assim, nossa, Sabrina, tá quente, né? A janela tá... Não, vou mudar o exemplo. Tá frio, vamos imaginar que tá frio. Então eu falo assim, nossa, Sabrina, a janela tá aberta e tá frio. Você abre pra gente a janela, né? Ela tá entendendo, janela aberta, né? O que é o sentido? A janela está aberta, tem um objeto que se chama janela e ela está aberta. Agora, quando eu estou numa sala de aula, imagina que a gente estivesse aqui presencialmente, e aí, no meio aqui da nossa, né, aula, todo mundo senta lá no fundão, a Letícia e o Gabriel conversando horrores, e eu não estou conseguindo dar aula, tá assim, chato pra caramba. Sempre tem um Gabriel, né? Sabe, né, Gabriel? Sempre é um Gabriel. Então, o Gabriel lá no fundão, conversando com a Letícia, e eu tentando dar aula, eu falo assim, ô Letícia, Gabriel, a porta está aberta. Então, nesse caso aqui, você não vai pensar olha, que interessante, a professora fez uma constatação. Vocês não vão falar sem olhar e falar, de fato, professora, ótima constatação, a porta está aberta, né? Vocês vão entender, opa, ela está mandando a gente sair, é melhor a gente parar de falar. Então, essa mudança de sentido que acontece, uma mesma frase pode ter sentidos diferentes, dependendo do contexto, da entonação, do desejo de quem está falando, né? O que ele quer com aquilo. Aí, quem vai pensar sobre isso é a pragmática, né? Então, a ordem em que a gente coloca as palavras interfere nisso. Por isso que sintaxe, semântica, pragmática, ortografia, está tudo interligado, né? Então, a gente acabou de ver no uso dos porquês, que dependendo de onde eu coloco o porquê, ele é escrito de forma diferente. Então, quer dizer, a sintaxe, ela se relaciona com a ortografia. A mesma coisa, se eu estiver falando, né, na frase, dependendo de como eu organizar, eu quero dar ênfase ao termo X da frase, da oração, ao termo Y, né? Às vezes eu falo frase, oração, deixa eu só esclarecer, porque às vezes a gente fala, e aí, mas só precisa, porque na minha mente fica claro, aí para ficar claro na mente de vocês também. Frase é porque não necessariamente a frase precisa ter um verbo. Essa que é a diferença. Só que a gente acaba falando frase para tudo, né? A frase, por exemplo, eu falo assim, socorro! Isso tem um sentido? Se você está caminhando na rua e ouve alguém gritando, socorro! Isso tem um sentido. Você vai fazer alguma coisa. Ou você vai correr, tipo assim, nossa, um perigo aqui, ou você vai parar e tentar ajudar, ou você vai ligar para a polícia, alguma coisa você vai fazer, porque é uma frase. Apesar de não ter verbo, ela tem sentido. A oração seria uma frase com verbo, tá? Então, se tem verbo, é uma oração. Se tem vários verbos, eu tenho várias orações, é o que eu chamo de período, né? Então, é comum dizer, a gente fala assim, fala uma frase aí com verbo tal. É muito comum fazer isso, né? Então, por isso que às vezes a gente usa uma pela outra. Mas aí você mantenha isso em mente. Frase não necessariamente tem verbo. Oração é uma frase que tem verbo, tá? Então, passando aqui adiante. Dentro, né, do uso aí da sintaxe e também do uso, ou pensando em termos de sentido, né, eu tenho o uso da crase. Então, o uso da crase, que também, lógico, toca a ortografia. Então, o que é a crase? A crase, ela não é o acento e nem é só um A com acento, né? A crase é esse fenômeno, é o todo, é isso aqui, tudo isso aqui é a crase. Não é uma letra do alfabeto, não vou falar assim, me dá a letra crase, né? Ela é um fenômeno. Qual que é o fenômeno que a crase representa? A junção da preposição a mais o artigo feminino definido a, né? Então,
esse é o fenômeno que a crase, que é isso tudo junto, representa. Então, quando a crase, esse acento que está aqui em cima, é um acento grave. Então, não chama crase esse acento ao contrário. Esse acento ao contrário se chama acento grave, que é o oposto, né, para o outro lado do acento agudo. Então, em avó, eu tenho um acento agudo. Em a, aqui, né, a escola, eu tenho um acento grave. Por mais que a gente fale, né, às vezes no dia a dia, explicando alguma coisa, é comum a gente falar, por exemplo, vou à escola, né? Mas isso não é correto. A gente usa isso só para, às vezes o professor fala para destacar ou coisa assim, mas no dia a dia você não tem que ler assim, né? Então, vou à escola, vou à escola, é o mesmo som, né? E a crase, ela tem momentos que ela vai ser obrigatória, tem momentos que ela não pode ser utilizada, né? Então, a gente vai ver aqui esses casos. Então, primeiro caso aí, olha, sempre que eu tenho substantivos femininos, lembre que substantivos são nomes, né? Os nomes que determinam seres. Então, por exemplo, a casa, a bola, a mesa, né? São nomes. Então, dentro aí dos substantivos, se eu tenho substantivos femininos, aí vai ter que ter crase se o verbo que vem antes exige preposição. Então, o que seria isso? Por exemplo, quem vai sempre vai a algum lugar, não é? Então, fala assim, eu vou ao shopping, eu vou ao cinema, eu vou à praia. Você vai sempre a algum lugar. Sempre tem a preposição a entre o verbo ir e o lugar, o destino. Então, vou ao shopping. É diferente de, por exemplo, quando o verbo ir está precedendo um infinitivo. Então, por exemplo, eu falo vou fazer, vou comer. A gente não fala vou a fazer, vou a comer. No espanhol, sim. No português, não. Então, no português, quando o verbo precede, aliás, quando o verbo que precede esse nome substantivo feminino, quando ele vem, ele pede uma preposição, né, a preposição a, então a próxima palavra é feminina, quer dizer, vai juntar o vou a mais o a escola. Então, aqui eu tenho o fenômeno da crase. Então, por isso eu escrevo vou à escola. Vou à escola. Escola é feminino, o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então, em vez de escrever vou ficar dois as aqui no meio, a gente usa a crase. O segundo exemplo aqui. Entreguei a carta a Marcela. Entreguei a carta a Marcela. Quem entrega alguma coisa a alguém, não é isso? Então, eu entreguei alguma coisa a alguma pessoa. Então, a gente precisa lembrar aí, por exemplo, que dentro do português eu tenho o verbo e com o verbo eu tenho os complementos. O que completa o verbo eu chamo de objeto, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu sei, aí eu falo, sabe o quê? Aí eu tenho que falar o objeto. Eu sei matemática, né? Então, quem sabe alguma coisa. Como não tem preposição entre saber e alguma coisa, esse é um objeto direto. Agora, quando eu tenho uma preposição entre o verbo e o objeto dele, aí eu chamo de objeto indireto, que ele não chega diretamente ao objeto, ele tem que passar pela preposição, como se a preposição fosse uma ponte, né? Então, por exemplo, vou à escola. Quem vai a algum lugar. No caso aqui, escola é um adjunto adverbial de lugar, né? Então, é uma circunstância que define lugar. Não precisa ficar, assim, memorizando tudo isso, não. Só estou falando porque eu estou tendo que explicar, então, para ficar mais didático. Entreguei a carta a Marcela. Então, olha que legal. O verbo entregar, ele é tanto direto quanto indireto.
Porque ele precisa de dois complementos, dois objetos. Quem entrega, entrega algo. O que é o algo aqui? A carta. A alguém. Quem que é o alguém? Marcela. Entre entregar e carta, não tem preposição. Isso aqui é um artigo, né? Artigo definido. Então, entreguei a carta. Não tem preposição aqui. Mas entreguei a carta a Marcela. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Aqui eu tenho preposição. Né? Quando essa preposição, entreguei a alguém, precede um Marcela, que é um nome feminino, então, nesse caso, é crase. Tá? Passando aí para frente. Antes do pronome relativo, a qual, eu também vou usar crase. Então, por exemplo, a loja a qual me referi é esta. Né? E aí, por quê? A qual aqui é feminino, é a loja. Né? Qual que seria o masculino? Eu diria ao qual, né? Eu falaria assim, o rapaz ao qual entreguei a carta está aqui. Se fosse masculino, eu ia usar ao. Como feminino aqui, a loja, então eu preciso usar crase, que é a junção da preposição a mais o artigo a. É esta. Depois eu posso mandar para vocês também, tá? Essa apresentação. Use a crase antes de substantivos masculinos, quando estão subentendidos as palavras modas ou faculdade. Então, por exemplo, este texto saiu bem a Guimarães Rosa. Então, vamos lembrar que quando o substantivo que vem depois é masculino, teoricamente eu não uso crase. Não tem crase, porque supostamente eu não tenho artigo definido feminino, então não teria crase. Só que aqui está subentendida a palavra moda ou faculdade, né? Então, por causa disso, eu coloco a crase antes de Guimarães, como se aquela crase ali se referisse à moda. A moda Guimarães Rosa, né? Outro exemplo aqui de quando eu uso a crase, aliás, quando eu não uso a crase, então a gente já falou quando a gente usa. Agora a gente vai falar quando a gente não usa. Então, quando a gente não usa, por exemplo, se o próximo nome é masculino. Então, por exemplo, quem vai a algum lugar, mas o lugar é o shopping. Então, eu junto a preposição mais artigo o. Vou ao shopping. Mesma coisa aqui embaixo, olha, o exemplo é o mesmo, a diferença é que agora é um nome masculino. Entreguei a carta ao João. Entreguei a carta ao João. Então, nesse caso aqui, eu tenho um substantivo masculino. Se é masculino, juntou a preposição a mais o artigo definido o, ao João. Eu também não vou usar a crase antes de substantivos femininos no plural que sejam indefinidos. Então, por exemplo, sempre vamos a festas no fim do ano. Então, a festas está no plural e não é uma festa específica. Se fosse assim, olha, sempre vamos às festas da igreja no fim do ano. Aí aqui seria definido. São as festas da igreja, são festas específicas. Agora, aqui é festas em geral, qualquer festa. Então, eu não coloco crase, não posso colocar crase. Então, sempre vamos a festas no fim do ano. O outro exemplo, lugar reservado a pessoas com cartão Gold. A pessoas, geral. Né? Agora, se eu quisesse colocar essa frase aqui no plural, né? As pessoas que têm o cartão Gold, aí teria crase. Porque aí eu estou especificando as pessoas que têm o cartão Gold. Beleza? Tudo bem, né? Ninguém falou nada no chat, eu estou entendendo que está tudo bem. Que está todo mundo vencendo os traumas pacientemente. Está todo mundo respirando mais aliviado. Pensando assim, gente, até que eu sei esse negócio, até que eu entendo um tiquinho de gramática, gente. Então, não uso crase? Ah, isso é bom, Gabriel. Espero que você esteja relembrando, mas, assim,
com menos traumas. Então, e olha, eu não uso também em expressões de repetição. Então, falo assim, cara a cara, dia a dia, gota a gota, né? Então, em nenhuma dessas expressões eu vou ter a crase. Então, sempre é sem crase, só a preposição. Dia a dia, gota a gota, cara a cara, face a face, tá? Sem crase. Não use crase também antes de artigo. Por que que eu faço isso? Ah, sacanagem, Fernanda. Tá ótimo, Fê, eu fico feliz. Eu sou péssima com eu gosto do Zoom, porque o Zoom ele te pergunta antes que você sai, né? Ele fala assim: tem certeza que quer sair? Aí você aperta e sai. Agora o Meet não, você apertou, já era, né? Se você errou, não tem, não, já era. Você só vai com Deus. Então, e olha, por que eu não uso antes de um artigo? Porque a crase é justamente o fenômeno de junção entre a preposição a mais o artigo a, né? Então, se já tem o artigo ali expresso, não tem que usar crase, né? Então, você fala, vou a um museu. Eu tenho aqui um artigo masculino. Então, não tem como eu colocar crase aqui. Imagina se não existisse crase, aí eu colocar assim, vou a um museu hoje. Não faz sentido, né? Então, se é um artigo, tem um artigo depois, é só a preposição. A, não tem crase, né, que é o a com acento grave. Entregue o documento a uma das secretárias da Clara. Então, aqui eu tenho uma, é um artigo feminino, mas é um artigo, então não posso colocar a crase aqui. Se fosse, vamos imaginar que a Clara só tem uma secretária. Então, nesse caso, seria entregue o documento à secretária da Clara, com crase. Aí seria a crase. Entregue o documento à secretária da Clara. Já que aqui eu tenho um artigo, não. Então, a uma das secretárias da Clara. Não use crase também antes de verbo, né? Então, quando você vai falar, fica assim. Eu acho que isso no português brasileiro é mais em termos poéticos, assim. No português europeu, eles não usam o gerúndio, né? Tipo assim, por exemplo, Paulo ficou olhando para o nada. A gente falaria isso, né? Em Portugal, eles falariam, Paulo ficou a olhar para o nada, né? Aqui, para nós, esse ele ficou a olhar para o nada, parece uma coisa meio poética, né? Então, se está antes do verbo, a olhar, a ver navios, né? Ficamos mesmo a ver navios esperando por ele, né? Então, nesse caso, eu não coloco também a crase, tá? Então, antes de verbo, não tem crase. Também não uso crase depois de preposições como para, perante, com e contra. Então, para, perante. Preposição, gente, eu não sei se vocês conhecem a música da preposição. Se vocês não conhecerem, depois eu posso gravar um áudio para vocês lá no grupo antes de deletá-lo. Mas as preposições, elas são só algumas, né? E são decoradas mesmo. Eu lembro delas cantando mesmo. Minha professora, acho que era meu professor de português, Túlio, que ele chamava. Chama, né? Ele é vivo ainda. O Túlio, ele fazia umas músicas, e aí eu decorava as músicas. Então, eu sei até hoje as preposições. Inclusive, tem uma música sobre a crase. Depois eu posso mandar para vocês também. E aí, olha, quando eu falo, por exemplo, o protesto será contra a corrupção, aqui eu tenho a preposição contra, não faz sentido colocar a crase aqui. Porque contra já é preposição. Então, esse A aqui é o artigo. Tá vendo? Esse A aqui não é uma preposição, ele é o artigo, porque a preposição já é o contra. Contra, para, isso é tudo sinônimo de a. Né? Você fala assim, vou entregar a carta à Marcela. Para a Marcela, é sinônimo. Então, é como se você repetisse a mesma palavra na frase, não faz sentido. Né? São sinônimos. Então, para a formalização dos contratos, traga seu documento de identidade. Para a formalização dos contratos, traga o seu documento de identidade.
Então, nesse caso aqui também, eu tenho uma preposição que é para, então não faz sentido eu ter a crase aqui, porque eu já tenho uma preposição seguida de artigo. Eu vou fazer assim, olha, esse aqui pra gente, só pra gente dar tempo de seguir, eu vou deixar esse aqui, eu vou mandar lá no grupo para vocês fazerem, e aí depois eu mando a resposta, para vocês fazerem o teste e tentarem. Só para dar tempo da gente fazer as outras coisas. Então, passando aqui, falando de vírgula, então, pensando ainda dentro da sintaxe, de como que a gente organiza as coisas. Ah, Sabrina, eu mandei um link que está no seu e-mail, mas se você não achar, depois você me pergunta no WhatsApp. Eu mandei, junto com aquele e-mail que eu mandei o link do encontro de hoje, aí eu mandei o link para entrar no grupo. Mas também é só para hoje. Então, assim, é mais para... O que eu mandar lá, eu mando lá no e-mail também, tá? Era só para, sei lá, né? Começa a chover, a gente poder falar, gente, espera aí, tô chegando, tá chovendo, sabe? Era mais para isso, aquele grupo lá. Então, pronto, pensando na vírgula, a vírgula, ela pode mudar completamente o sentido das coisas, né? E isso não é brincadeira. Você pode ficar com herança ou sem herança por causa da vírgula, né? Então, assim, é importante saber onde colocar a vírgula, mas, ao mesmo tempo, tem alguns excessos, sabe? Então, assim, por exemplo, mas tem vírgula, não tem, por exemplo, a vírgula depois do mas é uma vírgula que talvez não vai causar tanto problema em termos de sentido, né? Talvez vírgulas relacionadas a posto, né, que a gente vai falar, outros termos, causem mais problemas, né? Então, assim, eu sei que é problemático, mas também não precisa ficar neurado com a vírgula, não. E aí, olha, a vírgula, ela pode mudar o sentido das frases. Eu trouxe provas, né? Então, algumas provas de que ela pode mudar o sentido da frase. Então, por exemplo, leia mentalmente essas duas frases aí. Então, vocês já devem ter chegado à conclusão de que não é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, não tenha piedade. Não, tenha piedade. Então, na primeira, ele não quer piedade. Ele está pedindo, ó, tipo assim, por exemplo, né, sei lá, é uma execução. Então, execute, não tenha piedade. Já na segunda, não, por favor, não executa não, tenha piedade. Né? Então, eu tenho o sentido oposto por causa da adição de uma vírgula, não mudei uma palavra. Vou deixar vocês lerem também, um segundinho aí em silêncio. Então, vamos ver se vocês leram como eu. Então, o primeiro aqui, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de joelhos à sua procura. Já a segunda. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de joelhos à sua procura. Então, aqui você tem sentidos diferentes. Em uma delas, o valor, né, está relacionado à mulher. É a mulher que precisa saber mais do valor dela. No outro caso, é o homem que precisa saber mais do valor dele. Deixa eu só liberar. Alguém chegou aqui. Bom, sigamos. Então, aqui mais alguns exemplos bem rapidinho, só para a gente ver como que é verdade. Primeiro aí, como você lê aí em silêncio? Exatamente, Fê, uma vírgula muda tudo. Muda mesmo. Então, primeiro, olha, aceito, obrigado. Olha, aceito, obrigado. Então, aceito, obrigado, é tipo, eu estou sendo obrigado a aceitar alguma coisa. Né? Então, assim, olha, eu aceito, mas eu queria deixar bem claro que eu estou fazendo isso por obrigação. Eu não faria isso. Né? Agora, aceito, obrigado. Você aceita o copo d'água? Aceito, vírgula. Obrigado. Né? Então, olha, quando eu não uso a vírgula,
Então, eu não uso a vírgula, esse é o mais básico de todos, entre sujeito e predicado. Então, vamos lembrar o que é sujeito e predicado. Sempre que eu olho para uma oração, eu vou procurar primeiro o verbo. Então, aqui, olha a oração que a gente tem. Todos os alunos da sala foram advertidos. Qual que é o verbo? Foram. Verbo ser. Eles foram advertidos. Então, foram. A primeira coisa que eu faço para saber qual é o sujeito é perguntar para o verbo. Quem foram? Aí a resposta é: todos os alunos da sala foram. Então, tudo isso aqui é o sujeito da oração. Então, todos os alunos da sala é o sujeito. Foram o quê? Foram advertidos. Então, foram advertidos é o predicado. Do verbo para frente, incluindo o verbo, é o predicado. Então, quando eu tenho aqui todos os alunos da sala foram advertidos, né, todos os alunos da sala foram advertidos, então eu tenho um sujeito determinado, né, um predicado determinado, e eu não posso colocar uma vírgula aqui, não posso colocar todos os alunos da sala, vírgula, foram advertidos, não posso fazer isso. Tá? Também não posso usar a vírgula entre o verbo e os objetos, né? Então, aqui, olha, dentro dessa oração aqui, que é uma oração mais complexa, ela tem mais elementos, né? Ó, o trabalho custou sacrifício aos realizadores. Então, de novo, a gente vai pensar no verbo, né? Onde que está o verbo aqui? Custou. Né? Custou. O que custou? O trabalho custou. Então, aqui eu tenho o sujeito, o trabalho. O trabalho custou. Custou o quê? Custou sacrifício. Não tem preposição entre custar e sacrifício. Então, eu tenho um objeto direto, né? O trabalho custou sacrifício. A quem? Aqui eu tenho uma preposição. Aos realizadores. Então, olha o que é essa oração, que é mais extensa, mais complexa, tem mais elementos, ela tem o verbo, tenho aqui o sujeito, que é quem eu falo, o que custou? O trabalho custou. Então, o trabalho é o sujeito. Quer dizer, tudo aqui para frente é predicado. Custou o sacrifício aos realizadores. O que custa, custa alguma coisa. Olha aqui, não tem preposição. Custa algo, não tem preposição. Então, sacrifício, direto. Custa algo a alguém. Aos, preposição. Eu não posso, então, colocar vírgula em nenhuma parte dessa oração. Nenhuma. Não posso separar sujeito predicado, não posso separar custou de sacrifício, porque sacrifício é objeto de custou. Não posso separar aos realizadores, porque aos realizadores também é objeto indireto de custou. Então, essa frase aqui não admite vírgulas. Mais aí para frente, eu tenho essa outra oração. Vai ficando mais legal, né? A gente vai aumentando o nível, igual fase, né, no videogame. A gente vai aumentando o nível. Então, dentro de uma outra oração mais complexa, ainda mais extensa, eu tenho mais elementos, né? E aí eu preciso estar atento, por exemplo, vamos ler a oração. A surpreendente reação do governo contra os sonegadores despertou reações entre os empresários. Então, onde está o verbo dessa oração? Despertou, né? Então, despertou é o verbo. Então, o que despertou? A surpreendente reação do governo contra os sonegadores. Tudo isso aqui é o sujeito. Então, tudo isso aqui que está antes de despertou é o sujeito. Despertou o quê? Despertou reações entre os empresários. Então, o que vem depois do verbo são objetos e complementos, né? Aí, o que acontece? Olha o tamanho desse sujeito. Tem muita coisa dentro desse sujeito. Então, dentro desse sujeito, que tem um monte de palavra ali junto, eu tenho que ver qual que é a palavra principal, que eu não posso tirar, porque todas as outras palavras estão relacionadas a essa palavra.
estão caracterizando essa palavra, se referindo a essa palavra. É a palavra reação, né? Então, a surpreendente reação, reação do governo, reação contra os sonegadores, tá vendo? Eu não posso tirar a reação daqui, que aí nada mais faz sentido. Então, essa palavra principal, a gente chama de núcleo do sujeito. Então, ela é a parte principal do sujeito. O restante ali dentro é complemento. Então, pode ser um adjunto adnominal, um complemento nominal, né? Então, tudo que não é o núcleo do sujeito são complementos. E esses complementos não podem ser separados por vírgula. Tá? A função dessas outras partes aqui do sujeito são puramente caracterizar o núcleo do sujeito. Tá? Então, é isso que um adjunto adnominal, um complemento nominal faz. Então, não posso colocar a surpreendente reação, vírgula, do governo, vírgula, contra o sonegado, não posso fazer isso. Dá vontade? Dá vontade. Porque tá gigante, não tá gigante? Você fala assim, gente, não é possível, tem que colocar uma pausa aqui pra gente respirar, né? Então dá vontade, mas não pode. Tá? Então, controle seus ânimos, não pode. Então, de novo, sujeito predicado, entre verbo e objetos e entre os complementos, eu não posso colocar vírgula. E aí tá, a gente fala assim, nossa, gente, então quando que coloca a bendita da vírgula, né? O português, eu acho que das línguas todas que eu já estudei, e olha que eu estudei um bocado de língua, não tô falando que eu sei todas elas, mas eu estudei espanhol, inglês, francês, latim, entre todas essas, eu nunca vi uma que use vírgula igual o português usa. A gente adora vírgula no português. A gente abre uma sacolinha de vírgulas e sai jogando assim, ó, pelo texto. Então, olha, como que funciona a vírgula dentro do português? Lembra que a gente falou sobre sintaxe? Sintaxe, como os elementos da oração se organizam, né? Então, não falo, menino comeu bolo o, né? Não faço isso. Eu organizo essa oração de determinada forma. Eu até posso mudar algumas pecinhas de lugar, mas não é de qualquer jeito. Então, dentro da sintaxe do português, a gente tem a sintaxe mais comum, a ordem mais comum do português. Qual que é? Sujeito, verbo, complementos. Os complementos eu tenho objetos, adjuntos, etc. Esse é o mais comum do português. Sujeito, verbo, objetos, complementos, tá? Quando que eu uso vírgula? Quando eu faço qualquer mudança nisso. Então, quando eu tenho qualquer mudança nisso, eu faço uma intercalação, quer dizer, eu troco as coisas, eu coloco um negócio ali no meio da frase, né? Eu pego o que está lá no final da frase, jogo para frente. Qualquer mudança que eu faço do sujeito, verbo, complementos, objetos, eu tenho que usar vírgula, tá? Então, por exemplo, eu poderia dizer, né? João comeu o bolo ontem. Aqui tá dentro dessa ideia que a gente falou. Verbo está aqui, comeu, né? Sujeito, João, comeu, verbo, o bolo, objeto direto, ontem, adjunto adverbial de tempo. Então, aqui. Objetos, complementos, né? Imagina que eu falo assim, o que o João falou ontem, né? Quero mudar aqui, eu quero dar ênfase a outra coisa. Eu quero dar ênfase a ontem. Não quero que o ontem fique no final da frase. Então, eu estou numa conversa assim, o que o João fez ontem? Ontem? Ontem o João comeu bolo. Né? Então, eu não faço isso. Dependendo da minha intenção, eu mudo a frase de lugar, o que é maravilhoso, né? Dentro das possibilidades que a gente tem de fazer com a língua. Quando eu faço essas alterações, eu tenho que colocar vírgula. Peguei o complemento que estava lá no final, joguei ele aqui na frente, não posso fazer isso do nada. Então, vou colocar uma vírgula para sinalizar que eu fiz isso. Então, eu leio, ontem o João comeu o bolo. No número 2, eu falo assim, né? Cheguei em casa, aí eu falo assim, nossa, mãe, vontade de comer o bolo hoje, hein? Cadê o bolo? O bolo? O bolo o João comeu ontem. Né? Então, que ela fez, a ênfase está em outra coisa,
o objeto direto veio aqui para o início da frase, mas isso não significa que ele seja sujeito, né? Então, ele veio para o início da frase, mudei de lugar, tenho que sinalizar com vírgula. O bolo, o João comeu ontem. 3. O João, ontem, comeu o bolo. Eu peguei o complemento, joguei ali no meio da frase. Está intercalando. Então, entre o sujeito e o verbo, eu coloquei alguma coisa. Então, preciso colocar essa alguma coisa entre vírgulas. João, vírgula, você comeu o bolo ontem? Então, aqui, que eu fiz uma alteração da frase, eu tenho um vocativo. Eu até falei disso lá no Instagram essa semana. Então, vocativo é quando eu faço um chamamento. Eu quero colocar o interlocutor em destaque, quero chamar o interlocutor, é o vocativo. João, você comeu o bolo ontem? Ou você escreve uma carta e falo, prezada amiga Jussara, vírgula. Isso aqui é um vocativo. Né? Então, sempre que eu estou chamando alguém, vocativo. E aí eu tenho algumas outras questões para o uso da vírgula, né? Então, quando eu tenho o mas representando como uma quebra, né, de adversidade, quer dizer, é o contrário do que talvez estaria esperando, aí eu tenho que colocar vírgula. Então, por exemplo, mas o que houve? Ela vai, mas não sabemos que dia. Estamos bem, mas, honestamente, não sei até quando. Olha aqui que interessante, tem uma chuva de vírgulas aqui nessa frase, né? Então, primeiro, eu tenho a vírgula do mas, adversativo, só que eu tenho honestamente que entrou intercalado ali, olha. Estamos bem, mas eu não sei até quando, seria a oração. Eu não sei até quando, honestamente. Então, eu mudei, peguei o honestamente, que é um complemento, e trouxe aqui para o meio da oração. Se eu faço isso, eu tenho que colocar ele entre vírgulas. Então, mas, honestamente, não sei até quando. Tá? Então, aqui virou um monte de vírgula, porque teve o mas e teve a mudança de lugar também do honestamente, né, na oração. Também coloco vírgula, essa é uma dúvida comum também, né? Se eu coloco vírgula antes de i ou quando tem vírgula antes do i. Que, em geral, a gente aprende, né? Quando a gente é pequeno, não pode colocar vírgula antes do i. Mas, em alguns casos, a gente vê. Você fala, nossa, gente, mas não falou que não podia? Por quê? No primeiro caso aí, eu tenho uma adição, né? São orações coordenadas. As jovens saíram mais cedo. Os rapazes saíram mais cedo. Para não ter que repetir, eu transformo isso numa oração só. Uma oração coordenada. E aí eu coloco e como um artigo que vai ligar essas duas orações, para eu não ter que fazer repetição. Então, as jovens e os rapazes saíram mais cedo da aula. O número 2, vamos ver o que mudou. Olha, as jovens saíram das aulas e os rapazes seguiram seus estudos naquele local. Então, aqui eu tenho uma vírgula antes do i, porque os sujeitos são diferentes. Então, na primeira oração, o sujeito é as jovens. As jovens saíram das aulas, vírgula. A segunda oração, o sujeito é os rapazes. Quem seguiram? Os rapazes. Então, quando eu tenho um i entre dois elementos, mas os sujeitos não são os mesmos, que aqui, olha, os sujeitos são esses. As jovens e os rapazes saíram. Isso aqui tudo é o sujeito. Aqui eu tenho duas orações. Uma que está com o verbo saíram e uma que está com o verbo seguiram. São duas orações, dois sujeitos diferentes nessas duas orações. Então, eu preciso colocar uma vírgula antes do i. Para fazer essa pausa e ter uma compreensão melhor aí para o meu leitor, né? Vou também deixar essa prática rápida de tarefa para vocês. Depois eu mando lá no WhatsApp.
E a colocação pronominal? Jesus Christ. Nós temos 10 minutos. Me digam aqui, vocês têm alguma dúvida? Sim, tipo, absurda que vocês querem tirar? Porque eu posso usar esses 10 minutos para falar da colocação pronominal, ou eu posso usá-los para responder às dúvidas de vocês. O que vocês preferem? Quem prefere coloca aí colocação pronominal ou dúvidas? Escreve aí para mim no chat. Ok, colocação pronominal. Ok. Então, aqui, ó. Apareceu aqui para mim 2 colocações pronominais. Eu vou nisso, então, hein? Se alguém tiver dúvida, depois manifeste-se. Então, olha, a colocação pronominal, beleza. Então, colocação pronominal é, basicamente, considerando sintaxe, como que eu coloco o pronome dentro daquela oração, daquele período, né? Isso que é o que a gente chama de colocação pronominal. E a nossa maior dúvida é se vem antes ou depois do verbo, né? Você sempre fica em dúvida se, nossa, com hífen, ou vem antes, eu posso colocar antes. E o mais comum é as pessoas, no desespero, colocar tudo depois. Tipo assim, a sensação de que colocar o hífen e colocar o pronome dá a sensação de que é algo mais certo, né? Às vezes eu recebo uns textos assim para revisar, e aí eu saio mudando tudo, depois eu fico pensando na pessoa, gente, avacalhou meu texto. Mas não é. Na verdade, no português, o mais comum é você ter a colocação, dentro da colocação pronominal, o pronome antes do verbo, né? Esse do hífen, ele é mais incomum, né? Então, a gente tende a achar que é o certo, mas não necessariamente. Então, a gente tem algumas regras que são básicas. Por exemplo, regra básica das básicas, você não pode errar de jeito nenhum. No português, a gente não pode começar na escrita, porque na fala a gente pode fazer isso, a gente faz. Você não pode começar uma oração, um período, com um pronome oblíquo. O que é o pronome oblíquo? Mi, ti, si, nos, vos, né? Então, quando é os, as, los, las, nem preciso falar, porque normalmente ele vem depois do verbo, né? Então, você nunca vai fazer isso, provavelmente. Então, você não pode começar uma frase do tipo que a gente faz normalmente. A gente fala, me empresta o seu livro, me dá o seu caderno, né? A gente faz isso. Mas na escrita a gente não pode fazer. Então, aqui, por exemplo, a número 1, eu teria que dizer, entrega-me a bandeja, por favor. Na escrita formal, tá? No WhatsApp, você escreve do jeito que você quiser, né? Numa cartinha lá, ninguém faz isso mais não, nessa coisa de agora não. Sei lá, num bilhete, você escreve do jeito que você quiser. Não é formal? Escreve do jeito que você quiser, né? De acordo com a fala, porque bilhetes, WhatsApp, normalmente imitam a oralidade. Agora, num texto formal, um concurso, uma peça, né, do direito, sei lá, um texto acadêmico, ali você segue a norma padrão. Então, na norma padrão, você não pode começar com pronomes oblíquos. Me, ti, si, nos, vos, os, as. 2. Caso os candidatos do concurso precisem usar o banheiro, deve-se verificar seus bolsos. Aqui ele não está no início, lá no início da sentença, mas está depois da vírgula. Quer dizer, está iniciando uma nova oração. Então, se está iniciando a nova oração, não posso colocar. Se deve. Então, depois de vírgula, é como se fosse depois de ponto. Não pode colocar o mit, si, nos, vos também. Tá bom? Então, não inicio depois do ponto, com mit, si, nos, vos, os pronomes oblíquos, nem depois de vírgula. E aí a gente tem algumas regrinhas, né? Então, são 3 tipos de colocação pronominal no português: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise é a que eu falei que é mais comum. Não precisa saber esse nome. Tipo assim, nossa, esqueci o nome. Só se você for fazer um concurso público, aí o povo coloca essas perguntas que eu não vejo no menor sentido. Acho que o que faz sentido lá é redação, né? Mas ok. Então, por exemplo, próclise. Próclise é toda vez que o pronome vem antes do verbo, né?
Então, por exemplo, nada me perturba, né? Então, aqui eu tenho o verbo perturbar, perturba. O me está antes, né? Então, quando eu tenho na oração palavras ou expressões negativas, obrigatoriamente eu preciso de uma próclise. Tem que vir antes. Obrigatoriamente. Então, se lá na sua oração tem não, nunca, jamais, ninguém, nem, de modo algum, tá? Você vai ter que colocar antes. Ninguém se mexeu. Ninguém, negativo, né? Não alguém. Então tem que vir antes. Eu não posso colocar ninguém mexeu-se. Não posso. Ninguém se mexeu. De modo algum, me afastarei daqui. De modo algum, negativo. Então, me tem que vir antes do verbo. Ela nem se importou com os meus problemas, nem negativo. Então, vem antes. Então, todos esses casos aqui eu tenho próclise. Se tem alguma expressão negativa na oração, próclise. Vem antes do verbo. Também uso próclise quando eu tenho conjunções subordinativas. O que são conjunções subordinativas? Lembra que eu falei, né, ali no início, que a gente tem orações coordenadas e subordinadas, sendo que as subordinadas são aquelas que dependem da outra. Normalmente elas são ligadas por conjunções, né? Então, por exemplo, embora eu fale, se eu começar uma oração assim, olha, embora eu fale, e parar, você vai ficar assim, embora eu fale, fale o quê? Porque essa construção exige uma subordinação, uma oração que esteja subordinada, né? Então, quando eu tenho esse embora, quando, conforme, logo, que, aí eu preciso também de próclise. Então, vem antes do verbo. Por exemplo, quando se trata de comida, tá vendo? Não quando trata-se. Quando se trata de comida, ele é um expert. É necessário também, então ali eu tenho um conectivo, né, subordinativo, é necessário que a deixe na escola. Então eu vou deixar o a antes de deixe, e não deixe-a na escola. Fazia a lista de convidados conforme me lembrava dos amigos sinceros. Então, fazia a lista de convidados conforme me lembrava dos amigos sinceros. Então, nesse caso aí, eu tenho conforme me lembrava, né? Então, eu não posso colocar conforme lembrava-me dos amigos sinceros. 3 também é próclise quando eu tenho advérbios. O que são advérbios? Lembra assim, ó, um macete que a gente aprende na escola. Modificava. Modificava. Então, o que é? Ava. O advérbio são palavras que modificam o verbo, ou outro advérbio, ou um adjetivo. Então, por isso, ava. Então, por exemplo, aqui se tem paz. Aqui, lugar. Aqui se tem paz. Aqui neste lugar se tem paz. Então, eu não posso colocar aqui tem-se paz. Sempre me dediquei aos estudos. Sempre também é um advérbio, aqui de tempo, né? Então, sempre me dediquei, não sempre dediquei-me. Sempre me dediquei aos estudos. Talvez o veja na escola. Talvez também é um advérbio. Então, talvez o veja na escola. Não, talvez veja-o na escola. Também uso próclise com pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Olha aí, o tanto de item que é de próclise. Porque em português a gente tem mais próclise do que mesóclise, ou do que ênclise, que é quando vem depois ou no meio, né? Então, alguém me ligou? Pronome relativo. Alguém. A pessoa que me ligou era minha amiga. Então, alguém aqui indefinido. A pessoa que me ligou, que
relativo, era minha amiga. Isso me traz muita felicidade, né? Demonstrativo, isso. Então, não posso colocar, por exemplo, isso traz-me. Em frases interrogativas, perguntas, quando me cobrará pela tradução? Ou quando você me cobrará pela tradução? Também próclise quando a gente tem frases exclamativas ou frases optativas que exprimem desejo. Então, tem ideia de desejo, por exemplo. Que Deus o abençoe. Né? Que Deus o abençoe. Macacos me mordam. De filme de super-herói, né? Antigo. Deus te abençoe, meu filho. Então, não é Deus abençoe-te ou abençoe-o, né? Com o verbo no gerúndio, antecedido de preposição em. Então, essa construção aqui que vocês já devem ter visto é bem formal, a gente não usa tanto em contextos informais, não. Em se plantando, tudo dá. Faltando uma vírgula aqui, né? Em se plantando, vírgula, tudo dá. Em se plantando, tudo dá. Então, eu tenho aqui o gerúndio, plantando, que é quando eu acrescento o NDO, né? Em se plantando, tudo dá. Lembrei de colocar uma vírgula. Em se tratando de beleza, ele é campeão. Então, tem o gerúndio ali, eu preciso colocar antes do verbo. Se tratando e não em tratando-se. Né? Por último, eu tenho próclise com formas verbais proparoxítonas. Proparoxítonas é quando o acento, ou a sílaba forte, é a antepenúltima, né? Então, última, penúltima, antepenúltima. Daqui para trás, aí tem acento. Então, censurávamos. Imagina se você fosse colocar isso aqui depois. Nós censurávamos. Possível, né? Ia ficar horrível. Então, você coloca antes. Lembra, então, na dúvida, coloca antes, exceto quando começa uma oração. Então, ou no início da frase, ou depois de vírgula, tá? A mesóclise é o que a gente menos usa. Você só vê isso na Bíblia, em versões mais antigas, ou em poemas antigos, ou em textos de, sei lá, jurisdiquês, né? Mesmo os juízes atuais estão pedindo a galera para escrever um texto mais limpo, né? Então, mesóclise é um negócio você quase não vai usar. A mesóclise, a regra dela é bem simples, são só duas. Você vai usar quando o verbo estiver no futuro do presente. O que é o futuro do presente? Fará, comerá, beberá, né? Ou quando estiver no futuro do pretérito. Comeria, beberia, faria, né? Então, é muito pouco usado no português. Alguns exemplos aí seria convidar-me-ão para a festa, né? Então, convidar seria convidarão, né? Aí no meio você coloca o me. Convidar-me-ão para a festa. Não consigo imaginar alguém falando uma coisa dessa, né? Convidar-me-iam para a festa. Quer dizer, me convidariam. Aí eu pego o me e coloco ali no meio. Convidar-me-iam para a festa. Se houver uma palavra atrativa, essa aqui está embaixo. Se houver uma palavra atrativa, a próclise é obrigatória. Então, olha, o não, lembra que o não é uma palavra atrativa? Que eu preciso colocar o pronome pertinho de palavras negativas? Então, aqui, mesmo que eu tenha futuro, eu preciso colocar perto do não. Então, não me convidarão para a festa. Tá? Então, assim, dificilmente você vai ver uma mesóclise ou você vai usar uma mesóclise. Eu te diria para evitar mesóclise. Elas costumam causar problemas para o seu leitor, né? Agora, se é uma coisa assim, sei lá, poética, um poema que você quer escrever, acho que tudo bem, fica bonito. E aí, para finalizar, a ínclise, ela é muito rara no português falado, né? Ninguém fala, entrega-me o caderno, né? Dificilmente você vai ouvir isso, mas ela ainda é usada no texto escrito. Então, você não faz
ênclise no verbo no futuro e particípio, né? Então, por exemplo, tornarei-me seu fiel companheiro. Está errado. Então, aqui nesse caso, você teria que fazer tornar-me-ei, que seria a mesóclise. Porque como está no início da frase, você não pode começar com me, né? Então, teria que ser a mesóclise. Tornar-me-ei seu fiel companheiro. Tinha entregado-nos os convites. Está errado também. Tinha nos entregado os convites. Que eu estou aqui com o particípio, entregado. Tinha entregado. Entregado é o particípio, que é quando o verbo termina em ado ou ido, né? Também uso ênclise quando eu tenho um infinitivo. Infinitivo é aquela parte inicial do verbo, né? Fazer, comer, andar, beber, né? Então, sempre que tem um infinitivo, tá certo fazer ênclise, tá? Então, entregar-lhe, né? Não posso recebê-lo, tá correto. E também alguns outros casos, como com o verbo no início da frase. Então, aqui, como eu não posso começar a frase com me, ti, si, nos, vos, aí eu vou ser obrigada a fazer ênclise, né? Entregaram-me as camisas. Com o verbo no imperativo afirmativo, né? Então, alunos, comportem-se. Aqui, só de você lembrar da regra da vírgula, você já saberia que você teria que fazer isso, porque não posso ter me, ti, si, nos, vos, depois de vírgula, né? Com verbo no gerúndio, saiu deixando-nos por instantes. Com verbo no infinitivo impessoal, convém contar-lhe tudo. Então, o verbo está no infinitivo, impessoal. Impessoal é quando a gente não faz, por exemplo, eu vou pedir para eles entregarem, aqui é um infinitivo, só que ele é pessoal, ele tem uma desinência, né? Você entregar eles, entregarem. Não é um verbo conjugado. Por último, se o gerúndio vier precedido de preposição ou de palavra atrativa, ocorrerá a próclise. Tá vendo? O que fica mais é a próclise. Então, em se tratando de cinema, prefiro o suspense, né? Saiu do escritório, não nos revelando o motivo. Então, aqui eu tenho não, então vou ter que ter um nos aqui, né? Em se tratando, eu tenho essa construção com em se tratando, tem gerúndio, mas tem o em. Então, nesse caso, aí eu também vou ter que trazer para antes, tá? Bom, tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam? Talvez tenha, né? Se quiser, posso até deixar assim o grupo, se vocês quiserem, tipo, um dia ou uma semana, se vocês quiserem me mandar dúvidas, perguntas por lá também. Então, se vocês acharem assim, né? Porque às vezes eu vou mandar ali algumas atividades, então, às vezes, quando vocês estiverem fazendo as atividades, apareçam, né, as dúvidas. Então, eu deixo ali alguns dias, talvez, igual eu vou fazer com a gravação, né? Eu deixo ali uma semana o grupo. Se você já falar, não, eu já tirei minhas dúvidas e tal, eu já posso sair, pode sair tranquilo, sem medo de errar. Não vou considerar uma grosseria, tá? Ai, meu Deus, ela vai ficar chateada se eu sair. Não vou, tá? Então, assim, se você quiser ficar por essa uma semana, aí eu mantenho o que eu faço do vídeo. Se você quiser assistir de novo o que a gente fez, você pode também. Então, eu vou, assim como quem não veio, né, vai ter uma semana de acesso à gravação, vocês também. Então, se quiser assistir novamente, pode. E se quiser me fazer algumas perguntas lá no grupo, ao longo dessa semana que a gente vai ter o grupo aberto ali, pode também, né? 1h30 parece um tempão, né? Mas é tanta coisa que, assim, você fala assim, sintaxe, porque tem que ter a vírgula no meio do sujeito. Não, mas vamos lembrar o que é sujeito. Sujeito é isso. Aí você vai puxando de uma coisa, vai saindo outra, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês aí. Vocês têm alguma dúvida, assim, absurda? Querem me mandar aqui? Quer abrir o microfone, falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Então tá ótimo. Beleza. Então, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso. Quem vai ficar comigo ainda na semana que vem, a gente tem a nossa aula de redação, de escrita, a gente vai trabalhar textos dissertativos argumentativos. Se você
não fez a inscrição, você fala assim, eu acho que eu vou querer fazer. Ainda está aberta, vou deixar aberta até meia-noite do dia da aula, né? Só porque depois também eu preciso me organizar para saber quantos alunos tem. E aí, depois também, a de oratória também fica aberto ainda. Então, para quem não fez a inscrição nos 3, mas fala, eu acho que eu vou querer e tal, ainda dá para se inscrever, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no grupo também. E boa noite, bom descanso. Tamo junto. Tchau, gente. Até mais.